Naum Revelado, parte 2. 3 verdades ocultas sobre a justiça de Deus. Você pensou que a história de Naum havia terminado? Que a queda de Nínive era apenas o fim de um capítulo obscuro e distante da Bíblia? Então, prepare-se, porque a parte mais sombria ainda está por vir. A verdade é que Naum não foi apenas um narrador do passado. Ele foi uma sentinela, um arauto de um padrão eterno que ainda se repete nos bastidores da nossa própria era. O que aconteceu com Nínive é um espelho, e você pode estar diante do reflexo. Hoje, neste vídeo, você vai conhecer 3 verdades escondidas que mudam completamente tudo o que você achava que sabia sobre justiça divina. Verdades que foram enterradas pelo tempo, ignoradas por religiões, temidas pelos poderosos, mas agora serão expostas. Por que Deus esperou tanto tempo para julgar Nínive? O que aconteceu com o tesouro infinito dos assírios? Como a profecia de Naum se conecta com o mundo que você vive hoje? Essas perguntas carregam dentro de si o poder de abalar certezas, desestabilizar zonas de conforto e despertar quem ainda acredita que Deus está indiferente. Não está. Talvez você esteja vivendo debaixo da mesma ilusão que destruiu Nínive. Uma vida confortável, rotineira, aparentemente protegida, mas construída sobre silêncios, sobre injustiças varridas para debaixo do tapete, sobre fé fingida e promessas vazias. Naum rasga essa fachada. Ele revela que a justiça divina não falha, mas ela tem um tempo. E quando esse tempo termina, nada resiste. E aqui está a revelação mais brutal. Essa contagem regressiva pode já estar nos últimos segundos. Se você está pronto para ouvir o que ninguém mais diz, se está cansado de mensagens superficiais e deseja mergulhar na essência da verdade, então continue. Porque o que vem agora não é só conteúdo, é um chamado, um alerta, um espelho espiritual direto do céu ao seu coração. Por que Deus esperou tanto tempo para julgar Nínive? Essa pergunta parece gritar dentro de cada pessoa que já enfrentou a injustiça. Por que o mal triunfa? Por que assassinos governam? Por que corruptos enriquecem? Por que sistemas podres permanecem intactos enquanto os justos são esmagados? A resposta é dolorosamente simples, porque Deus é paciente. Ele não reage com impulso. Ele não age como nós, com raiva cega ou sede de vingança. Ele espera, ele observa, ele avisa, ele dá chances, mas a paciência de Deus nunca é sinal de fraqueza. É misericórdia com prazo. E quando esse prazo vence, o silêncio de Deus se transforma em tempestade. Décadas antes de Naum, Deus havia enviado Jonas à mesma Nínive. E ali, a cidade se arrependeu, jejuou, chorou, e Deus poupou. Mas esse arrependimento foi temporário, superficial, um teatro que durou pouco. O povo voltou ao pecado. E Deus voltou ao silêncio. E esse silêncio durou mais de 100 anos. 100 anos em que Deus viu as injustiças crescerem como ervas daninhas. 100 anos de arrogância, de impérios torturando, de inocentes sendo vendidos como mercadoria. 100 anos em que os homens achavam que estavam seguros porque não ouviam mais a voz de Deus. Mas Deus não estava ausente. Ele estava esperando. E quando Naum apareceu, ele não veio com avisos, veio com sentença. O tempo acabou. A misericórdia foi retirada. E agora só resta o juízo. Isso não é só passado. Isso é um alerta para agora. Deus continua esperando. Ele vê os sistemas apodrecidos, vê os falsos profetas, os líderes que abusam, as nações que exploram. Ele vê o teu clamor, a tua dor, o teu silêncio sufocado. Mas o tempo não é infinito. Hoje pode ser o último dia da espera. Ou pode ser o início de mais uma chance. Tudo depende de como você responde à paciência divina. O que aconteceu com o tesouro infinito dos assírios?
Naum descreve Nínive como uma cidade que transbordava riqueza, um tesouro quase mítico, ouro, prata, tecidos finos, pedras preciosas, tudo acumulado por meio da guerra, da escravidão e da exploração. Eles dominavam, saqueavam e colecionavam a dor alheia em forma de luxo. A cidade era o centro econômico do mundo antigo. Templos banhados em ouro, palácios com jardins suspensos, servos em abundância, imagens esculpidas em marfim. Tudo simbolizava poder, eternidade, controle. Mas a profecia de Naum foi clara. Ela está vazia, devastada, arruinada, o coração se derrete, os joelhos tremem. Tudo aquilo sumiu. Não há museu que contenha os tesouros de Nínive. Não há estátua inteira. Não há trono preservado. Tudo foi destruído, saqueado, engolido pela própria arrogância. O que foi construído com sangue não se sustenta diante da justiça divina. E essa é a lição que o mundo moderno ainda não entendeu. Quantos constroem impérios pessoais sobre mentira, abuso e ganância? Quantos acham que dinheiro compra a eternidade? Quantos se protegem atrás de fortunas? Enquanto suas almas estão morrendo, Deus não tem interesse em tesouros roubados. Ele os reduz a pó. O verdadeiro colapso de Nínive não foi militar, foi moral, foi espiritual. O ouro sem justiça vira maldição. O luxo sem temor vira destruição. E tudo aquilo que você guarda pode estar te afundando se a base for torta. No que você está investindo sua vida? No que você deposita sua confiança? Se for em algo construído sobre injustiça, o fim é certo e silencioso. Como a profecia de Naum se conecta com os nossos dias? À primeira vista, o livro de Naum parece um relicário do passado, algo perdido nas páginas antigas da Bíblia, destinado apenas à curiosidade de teólogos ou estudiosos. Mas se você prestar atenção, se você realmente ler o que está escrito com olhos abertos, vai perceber que essa não é apenas uma profecia, é um espelho cruel do presente. Naum falou sobre Nínive, sim, mas o espírito da mensagem dele atravessa os séculos, como uma flecha que nunca parou de voar, e hoje ela está cravando direto no coração do nosso tempo. Olhe ao seu redor. A corrupção que antes era escondida, hoje é institucionalizada. A violência virou rotina. A verdade foi sequestrada por discursos. A fé foi vendida. A alma humana foi trocada por curtidas, status e promessas instantâneas. Parece familiar, porque tudo isso já estava em Nínive. E se Deus agiu uma vez, Ele agirá de novo. Sabe o que é mais assustador? É que hoje vivemos numa sociedade que se orgulha de não precisar de Deus. As pessoas se sentem invencíveis, mas não percebem que estão apenas repetindo a tragédia de Nínive, só que em uma versão digitalizada. Naum denunciou uma geração apática, religiosa por fora, mas podre por dentro, rica de aparências, mas pobre de temor. E é assim que estamos hoje, especialistas em justificar o mal, em racionalizar o pecado, em terceirizar a culpa, em viver como se o juízo nunca fosse chegar, mas ele chega, sempre chega, e não pense que você está de fora, porque essa profecia também fala contigo. Ela te pergunta: você está do lado de Deus ou do lado do conforto? Você é a Nínive que será julgada, ou é a voz que se levanta no meio do caos? Naum não foi popular. Ele não teve palmas, não teve multidões, mas ele teve algo que poucos têm hoje: coragem para dizer a verdade quando o mundo só quer ouvir mentiras. E essa coragem precisa viver em alguém agora, porque o mundo não vai melhorar sozinho. Os impérios modernos não vão cair por mágica. Eles vão cair quando pessoas acordarem. A profecia de Naum não está morta, ela está viva. E você é parte dela. Naum não escreveu um livro para entreter. Ele não deixou palavras para serem decoradas. Ele não se preocupou com aplausos. Ele gritou, ele chorou, ele expôs. E agora, mais de 2000 anos depois,
a voz dele ainda estremece. Sabe por quê? Porque a verdade não morre. A justiça pode até parecer tardia, mas ela vem, como o vento que anuncia a tempestade, como o trovão que precede o colapso, como um Deus que parece ausente, mas que nunca deixou de observar e agora começa a se mover. Nínive caiu. Não foi por exércitos, foi por julgamento, foi pelo peso acumulado de anos e anos de maldade disfarçada de grandeza, de conquistas recheadas de sangue, de um povo que zombou da bondade de Deus e então ouviu o som de sua própria ruína. Hoje há novas Nínives, novos impérios, novas estruturas. Mas o mesmo Deus, ele continua defendendo os pequenos, os esquecidos, os calados, os esmagados. E ele continua esperando, talvez por você. Você que vive num sistema que te oprime. Você que está cansado de mentiras. Você que não aguenta mais tanta injustiça, tanta hipocrisia, tanta dor travestida de normalidade. A mensagem de Naum foi escrita para você. Não apenas para que você saiba que o juízo vem, mas para que você não caia com os arrogantes. Deus ainda é um refúgio, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando o império que te rodeia parece invencível, mesmo quando o mundo parece mergulhado em escuridão, mas só se você estiver do lado certo. Agora eu te convido, comente aqui embaixo. Fale o que mais mexeu contigo neste vídeo. Talvez a sua dor, sua história, sua palavra seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar. A série ainda não acabou. Ainda há mais vozes esquecidas que precisam ser ouvidas. E no próximo episódio vamos explorar uma nova profecia que, como a de Naum, está mais viva do que nunca. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo em você que precisa despertar. Há uma voz que precisa ecoar. E talvez essa voz seja a sua. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.